Finalmente, as Forças Armadas tomaram uma decisão sobre o futuro desse país. A gente estava numa incerteza muito grande. O fim de ano está chegando, ano que vem já está aí. A gente não sabia quem ia assumir o poder ou não. O pessoal estava falando em intervenção federal, o artigo 142. Vai ter aplicação do artigo 142. Os generais estão realmente brigados com Lula, não vão na posse, não vão prestar continência, estão abandonando os cargos. E aí? Bolsonaro volta para o poder? Agora essas dúvidas acabaram. As Forças Armadas anunciaram uma decisão oficial. Essa decisão já estava tomada. Essa decisão foi tomada no mês passado e agora chegou ao público. Ela foi publicizada quando enviada para a CGU, Controladoria Geral da União. Essas informações estão no site da CGU. Há um registro dessas informações que eu estou passando aqui para vocês. Ou seja, é tudo oficial. E agora sim a gente tem um posicionamento claro de 3 comandantes da Marinha, da Força Aérea e também do Exército, e especialmente do diretor superior das Forças Armadas, que foi um posicionamento por escrito. É um pouco extenso, só que é um texto oficial e eu tenho todas as provas aqui para vocês. Uma dúvida muito grande começou a tomar a imprensa quando foi divulgado que o comandante da Força Aérea, o Carlos de Almeida Batista, ele ia deixar o cargo antes da posse de Lula, ia renunciar ao cargo, para não ter que ir para a posse e prestar continência como uma crítica. Outros comandantes e também generais do alto escalão teriam tomado essa mesma atitude. Agora Lula indicou o novo ministro da Defesa. Essa era a grande dúvida. Quem ia ser o novo diretor superior das Forças Armadas? E o problema era que a imprensa estava publicando que Lula ia indicar um petista ou uma pessoa próxima do governo, um político, que ia acabar comprometendo as Forças Armadas, e os generais e os comandantes não estavam aceitando isso. Supostamente a gente tinha um impasse. A imprensa adora antecipar as decisões de Lula e quase prejudicou e muito as relações do governo federal com as Forças Armadas fazendo isso. Aí o Lula indicou o novo ministro da Defesa, que foi muito elogiado pelo comandante da Força Aérea. Ele elogiou a indicação, teve uma reunião com os outros comandantes, com o novo ministro da Defesa e com Lula. Essa reunião foi excelente, segundo a própria imprensa, e os correspondentes também que estavam presentes e repassaram informações à imprensa. Agora, o comandante da Força Aérea, o Carlos de Almeida Batista, ele disse que vai sim esperar até o dia 2 de janeiro, depois da posse de Lula, para deixar o cargo dele e esperar seu sucessor. O atual diretor superior da Força Aérea Brasileira, o ministro Paulo Sérgio Nogueira, que é o ministro da Defesa do Bolsonaro, que estava todo mundo falando que seria peça central numa intervenção federal, ele respondeu à Controladoria Geral da União, e isso já está documentado, e é uma decisão oficial que ele tomou. Ele disse que recebeu muitas mensagens e muitos pedidos, solicitações oficiais sobre intervenção federal e aplicação do artigo 142. Diante de milhares de pedidos de intervenção federal, impedir a posse de Lula, manter o Bolsonaro no poder, depois de tudo isso, ele respondeu a todos esses pedidos de uma vez só. Ele mandou uma resposta para todos esses pedidos e disse que, mesmo diante de milhares de manifestações, ele não vai fazer nada, porque as Forças Armadas e ele, atuando como diretor superior, são órgão de Estado. E qualquer decisão em cima do novo presidente e também do presidente atual seria apenas de competência de órgãos do governo. Aspas para a resposta do próprio diretor superior. Asseguramos que o Ministério da Defesa exerce sua função constitucional de auxiliar o presidente, nos termos do artigo 76 da Constituição, sempre do lado da lei. Dessa forma, reforçamos que a Marinha, o Exército e a Aeronáutica são organismos de Estado, imprescindíveis para a governabilidade do país, atuando sempre com fundamento no artigo 142 da Constituição. Não, pessoal, ele não citou o artigo 142 como uma possibilidade de intervenção federal. Na verdade, no próprio texto, ele escreve que, no artigo 142, as Forças Armadas se destinam à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um destes, da lei e da ordem. Ele conclui o texto e a resposta como um todo, afirmando que as Forças Armadas são um órgão de Estado e não de governo, que não tem qualquer relação com o processo eleitoral. Isso quem tem que fazer é a Justiça Eleitoral. O novo presidente é Lula, não tem o que fazer. É o novo presidente
e esse é um poder que as Forças Armadas não podem controlar. Os manifestantes que perderam tempo aí nas ruas e até hoje acreditam que faltam só mais 72 horas, não vão aceitar isso de cara. Eles vão continuar nas ruas, que a partir de agora é uma manifestação inútil. Eles não vão conseguir uma intervenção federal, uma vez que a decisão de quem é competente sobre uma intervenção federal, essa decisão já foi tomada e está aqui oficializada e publicizada, dizendo que não vai acontecer nada. Dia 1 de janeiro tem posse do novo presidente, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Destruíram patrimônio público, depredaram carros em Brasília, a gente viu na segunda-feira, à toa. Tudo isso, toda essa baderna, à toa. Bloquearam rodovias, prejudicaram hospitais, pessoas precisando de medicamentos à toa. E as manifestações que ainda continuam na frente dos quartéis vão acabar a partir do dia 1º de janeiro, uma vez que já saiu na imprensa que os militares aguardam, e só aguardam mesmo pela decisão de Lula como presidente, para tirar esses manifestantes da frente dos quartéis. Bolsonaro não vai fazer isso, Lula vai ter poder e vai fazer. Uai, seu app de vídeos curtos.